A moeda da Deep Web, utilizada por hackers e criminosos para vender e comprar drogas? Ou uma forma totalmente diferente, inovadora, disruptiva de se olhar a economia e a nossa relação com o Estado? Afinal, o que é Bitcoin? Como funciona? Quais são suas vantagens e desvantagens? E o que você tem a ver com isso? Bem, antes de se falar de Bitcoin, é importante que a gente tenha uma ideia do que seja moeda. Afinal, o que faz com que esse pedaço de papel tenha o valor que você imagina que ele tenha? Você consegue pensar em diversas coisas que você consegue comprar com isso, mas o que dá valor a isso? Um caminho interessante de se começar é pensar o que é moeda. Moeda, primeiramente, é uma tecnologia como qualquer outra. A moeda, primeiro de tudo, é um facilitador de trocas. Se você pensar ela em relação ao sistema de escambo, ela possui diversas vantagens, como sendo mais fácil de se transportar, como sendo mais líquida, ou seja, possuindo uma facilidade maior de ser trocada. Pensa que no sistema de escambo, você tinha que ter a sorte de ter uma perfeita combinação entre o que você e a outra pessoa gostariam de trocar. Com a moeda, sendo meio de troca universal, isso facilita totalmente as trocas e faz com que a economia seja muito mais dinâmica. Outra propriedade fundamental da moeda é ser encarada como uma reserva de valor. Se eu olho para esses R$20, você sabe exatamente o que isso aqui consegue ou não comprar. Mas o que exatamente dá esse pedaço de papel, esse valor de R$20? São duas propriedades. A primeira propriedade é a confiança que nós temos em relação a isso. Você acredita que isso aqui vale R$20, ou 4 barras de chocolate, ou 200 clips? Pelo fato de eu acreditar, você acreditar, e o vendedor do que eu quero comprar acreditar no valor desse pedaço de papel, agora e no futuro, isso garante que essa moeda funcione. E o que dá hoje essa garantia de confiança dessa moeda é o governo através de leis. Isso faz com que essa moeda seja chamada de moeda fiat. Mas confiança não é tudo. De onde vem exatamente o valor que eu coloco nesse pedaço de papel para eu poder acreditar que ele vale isso? A principal fonte desse valor é a chamada escassez. Para entender o princípio da escassez, é só você imaginar um copo d'água. Se eu tiver com um copo d'água na beira de um rio e eu tentar comprar alguma coisa com esse copo d'água, provavelmente eu não vou conseguir comprar muita coisa. Provavelmente eu não vou conseguir comprar nada, porque esse recurso existe aos montes ali ao redor. Então, por que alguém vai querer trocar aquilo comigo se ela pode obter aquilo gratuitamente? Agora, se eu tiver com um copo d'água no meio do deserto, provavelmente esse copo d'água vai valer muito, porque não tem nada daquele recurso ali. O dinheiro funciona mais ou menos dessa forma também. Ele é escasso sempre em relação a algo, o que em termos econômicos a gente traduz como lastro. Já existiram diversos lastros na história da humanidade, mas um dos mais comuns e que foi utilizado até 1944 era o padrão ouro, ou seja, a moeda de um país valia em relação à quantidade de reservas de ouro que ele possuía e o quanto de ouro eu conseguia trocar em relação à moeda que eu tinha. Como o ouro é um metal escasso, que a gente não consegue achar em todo lugar na Terra, e que ele é culturalmente valorizado na maioria das sociedades, a maioria dos países aceitou esse padrão ouro como um lastro aceitável da sua moeda. Isso permaneceu até 1944, com os acordos de Bretton Woods. A Segunda Guerra Mundial já estava acabando, e a Europa, a maior força econômica da época, totalmente destruída, abriu espaço para que os Estados Unidos pudessem estabelecer uma hegemonia. Um dos meios utilizados para isso foi através da hegemonia econômica. Os acordos de Bretton Woods, em 1944, estabeleciam um novo padrão ouro, chamado padrão ouro-dólar, no qual haveria uma quantia fixa de ouro, mais ou menos uns 30 gramas, que valeriam exatamente $35. E isso deveria ser levado como referência mundialmente. Logo, se eu morasse em outro país, eu deveria olhar quanto isso valeria em ouro nos Estados Unidos, e dessa forma, quanto isso valeria em dólar. Esse sistema funcionou durante um tempo, mas com o passar dos anos, com essa relação fixa do ouro e dólar ficando cada vez mais irreal, os Estados Unidos decidiram acabar com isso, promovendo assim o sistema flutuante, o qual a gente vive hoje em dia. Nele, todas as moedas seriam lastreadas em dólar. Logo, o valor da minha moeda seria baseado nas reservas de dólar que eu possuo dentro do meu país. Mas, se todas as moedas são lastreadas em dólar,
No que o dólar é lastreado? Isso é assunto para outro vídeo. Mas como exatamente o dinheiro entra na economia? O sistema mais utilizado é o seguinte: o governo precisa emitir mais moeda. Ele pede ao Banco Central, que pede, no caso do Brasil, para a Casa da Moeda, imprimir mais desse dinheiro. Para jogar esse dinheiro na economia, bancos privados e públicos vendem títulos de dívida. Títulos de dívida, basicamente, são papéis que representam uma certa dívida que o banco tem. O Estado compra essa dívida e dá em troca o dinheiro que foi emitido e está armazenado no Banco Central. Dessa forma, os bancos eles podem emprestar, investir e injetar esse dinheiro dentro da economia. Resumindo esse vídeo, a gente consegue perceber que a nossa moeda e o nosso sistema monetário em geral é um sistema centralizado de poucos agentes privados tendo controle sobre a moeda e a economia, sendo o Estado muito necessário para que a moeda tenha valor, para que a moeda seja emitida. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre Bitcoin. Nos próximos vídeos, a gente vai entender como o Bitcoin funciona, o que ele muda em relação a esse sistema e quais são as vantagens e desvantagens que o Bitcoin pode trazer para a nossa sociedade. O Bitcoin, assim como a moeda, é uma tecnologia. A tecnologia não é boa e nem ruim, tampouco é neutra. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo, se inscreve no canal, divulga para seus amigos. É isso, valeu!